92.3. 7 horas e 48 minutos, 7h48. Já temos o João Fernando Silva para falarmos um pouquinho sobre investimentos, né? Dos últimos dias para cá, o que mudou, alguma novidade quanto à questão de investimentos, até porque, né? Outro dia a gente estava falando aqui, dólar muito alto, né? Acabou baixando um pouquinho. Aí houve a queda nas criptomoedas, nas ações, mas já subiu um pouquinho também, né? Já deixou o pessoal um pouco mais aliviado, o pessoal que se preocupa, né? O pessoal não tem paciência. A questão do investimento, não é verdade, João? Tem que ter paciência, tem que ter calma, senão pode fazer bobagem. É isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bittencourt, bom dia a todo o pessoal da bancada aí, a todos os nossos espectadores aí das redes sociais da rádio. É isso aí, o mercado em 2025 tá uma loucura, né? Sobe, desce, nós temos uma semana muito boa, semana muito ruim, e essa semana agora os ativos, né, voltaram aí a subir bastante, o Ibovespa subiu bastante, os índices americanos também subiram bastante essa semana aí, por dois motivos, né? Lá fora, o presidente Trump, né, falou que tem mostrado, né, e as falas dele têm mostrado que ele quer negociar com a China. Isso a gente já vinha trazendo aqui na bancada, no Resenha de Mercado, que não adianta os Estados Unidos fazer birra com a China, porque um depende do outro, né? Não tem como, o mundo, a gente sempre fala, é um Boeing, é um avião, e os dois motores são China e Estados Unidos. Não dá para nenhum desses motores parar, e um depende muito forte do outro. Aqui no Brasil, a gente teve essa semana, na terça-feira, o presidente do nosso Banco Central soltou um boletim aí, né, soltou o boletim Focus, evidenciando ou dizendo, né, ou querendo dizer que nós vamos ter aí uma queda na inflação e também provavelmente aí uma queda na taxa de juros e elevação do PIB, né, que é uma coisa que a gente sabe que pode acontecer até 2026, mas 2027 a bomba relógio está programada para explodir, que eu acho que deve estar todo mundo sabendo aí, né? Que o governo já falou que não vai ter dinheiro para pagar as contas de 2027. Ou seja, nós temos aí mais um ano e meio de riqueza e depois vem a pobreza aí. O interessante é que o governo, ele confessa que fez errado e por isso não vai ter dinheiro, ou vai ter pouco, né? Ou vai ter menos para investir. Mas não vem com a solução. É o governo que tem que trazer a solução, até porque quem criou a crise? Foi o mercado? Eles acusam o mercado sempre, né, João? Foi o mercado? Foi o povo? Eu, para a grande maioria do povo, acredito, né? A gente já sabe que, na verdade, quem criou toda essa crise foi o próprio governo. E olha só que interessante, a gente vê uma mudança, né, nas pessoas, e isso é muito bom, isso acaba trazendo um pouco de ânimo para a gente. O próprio presidente do Banco Central, ele falou, eu li uma matéria dele, se não me engano foi na Infomoney, dizendo que o governo vai ter que readequar ou vai ter que buscar uma outra fonte de financiamento, por exemplo, para subsidiar a construção de casas, que a Caixa faz através da poupança. Por quê? Dois motivos. Uma, que as pessoas estão poupando menos ou estão tirando dinheiro da poupança para poder usar, mas a grande maioria do brasileiro já entendeu que poupança não é investimento. Então a poupança vem arrecadando menos aí e o brasileiro tem aprendido a investir melhor. Ou seja, está mais difícil do governo pegar o nosso dinheiro. Então tudo isso aí mostra uma maturidade do investidor brasileiro. São 7 horas e 52 minutos. Nós temos ouvido também muito agora, ultimamente, questão do PIB, questão da inflação. A gente vai no supermercado, vai às compras, a gente vê, a gente não sente exatamente essa queda na inflação que estão anunciando. Estão falando que houve queda na inflação. Como é que você está acompanhando isso aí, João Fernando? Porque o povo que vai às compras não tem sentido muito isso, né? Não, a gente sente uma inflação muito maior, né? A gente não está aqui falando que o índice ele é maquiado, mas a gente sabe que cada pessoa, cada região, cada cidade, cada estado tem o seu maior ofensor inflacionário. Mas uma coisa interessante, que a gente acaba comprando essa narrativa, muitas vezes, Bittencourt, que é o seguinte: por exemplo, a nossa inflação, a meta dela é 3%. E aí, ela tem uma banda de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, né? Que seria a tolerância. Só que eles falam, fica muito bonito quando você fala 1,5%, né? 1,5% parece pouquinho, né? É só 1,5%.
Mas, na verdade, essa banda é de 50%. Você imagina só, você tendo uma empresa, ou você, sei lá, fazendo um curso, e você tem que dar uma nota, um resultado, mas você pode oscilar 50% no teu resultado. É muita coisa. É uma coisa assim. E outra, nós estamos com uma previsão aí de inflação para este ano, a previsão era de 5,65, nós estamos agora foi baixado para 5,57. Gente, é mais de 50% acima da meta. É um absurdo isso, sabe? E pior que lá na frente, na ponta, né? A gente sente muito mais, a gente não sente uma inflação só de 5%. Quem vai no supermercado, quem faz compra, quem abastece o carro, quem depende de hotel, quem depende de alimentação quando vai viajar, sabe que a inflação está muito mais que 5%. 92.3. Alguma questão, Didi? Não, eu gostaria de saber com o João se ele tem acompanhado essa questão da Previdência e que se isso vai afetar e muito, porque segundo o TCU, ela está para implodir, né, digamos assim. Essa questão de não conseguir comportar e as pessoas que contribuíram por muitos anos não vão ter acesso a recurso, antes de 2030, inclusive. Isso aí a gente já sabe, é uma das bombas relógios armadas aí pelo governo, né? E quando eu falo governo, pessoal, eu gosto muito de falar do Resenha de Mercado, porque o Resenha de Mercado é um programa de investimento, mas às vezes parece que a gente fica que é um programa de política, mas não tem como a gente descolar as duas coisas, né? Como o Bittencourt falou no começo aí, quem gera toda essa anomalia aí é o governo. E a Previdência é uma delas. A Previdência hoje é um dos maiores ofensores das contas públicas, né? E vocês viram aí essa semana também que foi descoberto um rombo parece de 6 bilhões aí com envolvimento de sindicatos. E ontem, né, eu estava lendo uma matéria, o partido PSOL pediu para que o governo fizesse um pedido, né, extraordinário de verba para cobrir o rombo desses sindicatos aí, supostos sindicatos que roubaram a grana. Ou seja, os caras roubaram, a gente vai ter que cobrir a conta para depois lá na frente ver se alguém vai devolver essa grana, vai devolver esse dinheiro, que a gente sabe que provavelmente não vai acontecer. Então, assim, a gente tem que mudar a estrutura do nosso país. Enquanto a gente não mudar a estrutura, enquanto a gente não mudar os fundamentos do Estado, do Brasil, e eu sempre falo, eu não sou contra o Estado, eu acho que o Estado ele é essencial, mas enquanto a gente não mudar essa estrutura, infelizmente, né, ou felizmente, né, porque quem tem informação sabe usar essas anomalias aí. Ontem até escrevi um artigo falando um pouquinho disso, vai sair hoje no portal, né, falando que quem tem informação acaba sendo privilegiado. E aí o governo fica jogando, falando que é o mercado, que são os investidores, que são os malvadões. 92.3. Pois é, e ainda falando sobre a questão aí envolvendo o varejo, né, a retração no varejo no último mês. Material de construção, menos 5,5%, artigos de vestuário, tecidos e calçados, menos 3,4%, móveis eletrodomésticos, menos 2,7%, e assim vai indo, né? A retração, a gente nota que não está indo bem, por quê? Porque está acontecendo a queda, né, nas vendas, a retração no mercado, e aí não tem outra maneira da gente analisar. Realmente, o Brasil agora, o brasileiro está começando a entender que estamos numa crise, João Fernando. Pois é, aí vem o presidente do Banco Central na terça-feira e fala que nós vamos baixar a inflação, que o PIB vai subir, né? E que o mercado vai começar a acelerar. Eu não sei onde que ele está vendo isso. E aí, o maior ofensor que a gente tem que voltar a falar do Estado. A gente tem um Estado agora que está querendo subsidiar a luz, é o Estado que mais gasta com benesses, né? Enfim, e em 2026 a máquina pública vai parar. E a gente tem todo esse problema aí dos precatórios, que vai ser deixado para 2027. O mundo real, pessoal, o mundo que a gente vive, não é o mundo que esses políticos estão falando, né? E o empresário, ele sabe disso, né? O trabalhador, ele sabe disso e ele está acordando para isso, né? O interessante aqui, de uma curiosidade, João Fernando, apesar de toda essa crise, essa retração, que até eu trouxe aqui alguns números, o segmento bebidas e fumo avançou 2,2%. Quer dizer, mesmo na crise, não dá para faltar, né? A festinha, a cervejinha, o cigarrinho, esse o povo não deixa de lado, né? É isso aí, pessoal. O tigrinho também não. Aí, ô Bittencourt, olha só, às vezes eu vou dar palestra, eu vou dar palestra e falo muito para empresários, eu faço uma comparação. Por que o Japão,
que é uma ilha de pedra, não tem população, não tem recurso natural, já foi destruído por bomba nuclear, vive tendo desastre natural, é a 4ª maior economia do mundo. E por que o Brasil hoje, né, segundo o Google, é a 8ª? E nós somos o país mais rico do planeta em diversidade, nós temos uma população grande. Por que o Japão é o 4º e por que nós somos o 8º? Você matou a charada, por causa da cultura, por causa da nossa cultura. A gente não faz aquilo que a gente tem que fazer. Mas, como eu falei aqui no começo da minha participação, eu vejo que a mentalidade está mudando do brasileiro e isso é uma coisa que me deixa muito feliz aí para um futuro melhor. Estúdio 92. Exatamente. Muito bem. O pessoal reclama do preço do ovo, mas não reclama do preço do cigarro e da cerveja. É impressionante. 7h58. João, a gente agradece aqui a sua participação. É segunda-feira o Resenha de Mercado, né? Segunda, às 13 horas. E hoje tá saindo um artigo bem legal no nosso portal aí. Portal Estúdio 92. Acompanhe também lá os comentários do João Fernando. Forte abraço, João. Até a próxima. Valeu, gente. Final de semana abençoado. Valeu, João. Até, ok. tchau. Agora 30